Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Jornada Cast, que é um oferecimento de Ibagi, Zita e Forte Atacadista. Estou aqui com Christian de Los Santos. Tudo bem, Christian? Tudo bem. Grande abraço, Faraco. Sempre satisfação. E estamos recebendo os nossos convidados da Federação Catarinense de Futebol, diretor de competições da Federação, Carlos Crispim. Tudo bem, Crispim? Tudo bem, Faraco. É um prazer estar aqui com os amigos. E o secretário executivo da Federação Catarinense de Futebol, Cláudio Gomes. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Faraco? Tudo bem, de Los Santos? Bom, sejam muito bem-vindos e, é óbvio, o assunto é o Campeonato Catarinense, que está batendo a porta aí, nessa virada de ano. A gente tem, a partir do dia 11, o campeonato começando. Mais um ano, nova proposta, o campeonato que teve até algumas turbulências aí na sua formatação, mas está alinhado, já está com a agenda toda marcada. Crispim, que campeonato é esse que a gente vai ter em 2025? Faraco, é uma expectativa muito grande, Faraco. Eu acho que os times estão investindo, não só o Avaí, que já vem num patamar mais acima, o próprio Brusque, o Criciúma. Temos também aí Joinville vindo muito forte também nesse campeonato. O próprio Figueirense, né? Que já falou que os investimentos são maiores para 2025. Então, a expectativa de os times, grande time de torcida, estarem realmente disputando o título vai ser grande, né? E fora Marcílio, Ercílio, o próprio Concórdia, são aqueles times também que sempre correm por fora, mas fazem um campeonato diferenciado sempre que participam. E temos aí a surpresa do Santa Catarina e o próprio Caravaggio, que são as novidades. São as novidades, são os novatos do campeonato. Cláudio, a gente teve aí alguns movimentos de campeonato brasileiro que sempre impactam no nosso campeonato estadual. A gente tem um Criciúma bicampeão, que agora está de volta à Série B no Campeonato Brasileiro. A gente tem um Avaí que normalmente nos últimos anos era o grande candidato a ser o desafiante do Criciúma. Como o Crispim já disse, Figueirense voltando a querer. O Figueirense anunciou, vamos entrar para brigar pelo título. O que o Cláudio Gomes, secretário executivo, vê para esse campeonato de 2025? Como produto que a gente espera que os clubes tradicionais voltem a serem protagonistas aqui no estado, né? Você acabou de citar o Figueirense prometendo ou ensaiando aí uma volta de protagonismo, o próprio Avaí. Nos últimos anos a gente viu muito o Brusque ocupar esse espaço de protagonismo. O Brusque acabou tendo uma queda, né? E o Criciúma, que acabou caindo para a Série B, quando volta para a Série A, volta como protagonista e ainda vencendo as duas competições. Então, as duas últimas edições vencidas pelo Criciúma se consolida ali como protagonismo do estado, mas para esse ano a gente espera que os tradicionais clubes voltem a serem protagonistas. Que sempre vem uma surpresa aí, né? Os novatos também estão investindo, também querem muito esse protagonismo. Mas a gente espera que os grandes, né, os tradicionais do estado, voltem a serem protagonistas, que aí a gente tem o maior título que o estado de Santa Catarina possui, que é um estadual, uma competição, que ninguém sabe quem vai ser campeão, né? Ao contrário de muitos estados no Brasil, que você já consegue determinar aí, consegue dizer quem são os favoritos, Santa Catarina sempre começa com 4 ou 5 opções. Cláudio, o campeonato está começando, temos a abertura já com um jogão, né? Seja Joinville e Figueirense, rodada antecipada, mas temos jogos para frente. E como é que o campeonato catarinense vai lidar com a questão das punições? Tem time que já tem punição logo na primeira Brusque, rodada, né? Avaí e Brusque. Como é que está sendo trabalhado isso aí? Olha, recentemente o que a gente tem aí é as punições do Brusque com 2 jogos e o Avaí com 1 jogo. Já foram encaminhados, já foram feitos aí pedidos de reversão dessa punição e o tribunal está analisando isso. Então, em breve, aí, antes de começar o campeonato, é óbvio, a gente deva ter aí um parecer, uma posição da presidência do TJD. Mas nesse momento seguem as punições, é isso? Se o campeonato, né, se não tiver nenhuma novidade, o Avaí deve iniciar com os portões fechados, é isso? Eu vou te dar uma em primeira mão aqui. Eu li as petições, eu acompanhei, a gente chegou a debater, mas isso é uma decisão do tribunal, né? E eu acredito que, pela defesa, por tudo que foi construído ali, possa ter uma grande chance de reversão, sim. Seria bom, você fala sempre muito em produto, né, Cláudio? Seria bom para o campeonato como um produto, né?
a gente ter o estádio com o que dá brilho ao estádio, que é a torcida. Falando em produto, né? A gente não está falando em campeonato catarinense, a gente está falando em campeonato catarinense forte e atacadista. Pode falar o nome aqui, já que o patrocinador é o mesmo do programa. Sim, claro. Estamos com os nossos patrocinadores ali, os nossos parceiros. Mas, Cláudio, a gente sempre discute muito o campeonato. Antes dessa parte que eu vou falar até mais com o Crispim, quero voltar à questão da formatação do campeonato. Ficou alguma rusga naquelas semanas em que o campeonato tinha decidido uma coisa, os clubes, né? Tinha um regulamento, uma fórmula e voltaram e decidiram de outra forma. Ficou alguma rusga? O Hercílio, por exemplo, que não participou da segunda reunião. Como é que ficou isso aí depois? Faraco, assim, existem objetivos distintos quando você coloca 12 homens numa mesa, mas a causa tem que ser comum. Então, o que aconteceu na primeira rodada foi, na gestão Rubens Renato Angelotti, ele prima pelo esse processo de flexibilidade, de deixar que os clubes decidam, de abrir para o debate, para a discussão, e com isso você dá protagonismo, às vezes, para um clube que não tem tanta expressão, mas que passa a ter crédito numa rodada dessa de debate. O que acontece numa situação dessa? Os clubes decidiram, nós temos um formato de votação, e foi qualitativamente. Então, os clubes decidiram por um formato, depois reavaliaram, e eu acho isso perfeitamente normal, assim como nós temos uma construção de leis num país, num estado, num município. Ainda havia tempo hábil para isso? Ainda havia tempo hábil. Falou, olha, nós revimos aqui, se a gente fizer um esforço aqui ou ali, daria para a gente fazer as quartas de finais? Então, foi estudado essa possibilidade, porque na fórmula apresentada na primeira, nós não teríamos. Nós não teríamos essa quartas de final. E aí, só que com essa segunda tomada de decisão, ela dependia muito do departamento de competições, que fica sem nada de data flexível. Qualquer coisa que aconteça ao longo do campeonato, nós não temos mais nenhuma outra data, que seja uma data salvadora, uma data tem coringa. Uma de Libertadores. Não tem, exatamente, não tem. A única que tinha é encaixado 19 de fevereiro, que é uma data de Copa do Brasil. E ainda vamos depender muito do trabalho do presidente Rubens de alinhar que a primeira data da Copa do Brasil joguem os 3 catarinenses. E essa data ela é importante porque no dia 19, se passar essa data, a outra data da Copa do Brasil, nós já estamos nas quartas de finais. Já estamos na quarta de final, 19 já de março. Já não dá mais para você usar aquela data. Então tem que usar 19, onde o presidente Rubens vai ter que trabalhar junto à CBF para que o Criciúma não jogue nessa data, para que ele possa fazer esse jogo atrasado contra o Hercílio Luz. Mas, desculpa, Faraco, na avaliação de vocês, esse novo formato, ele é o melhor mesmo? Vocês acreditam que realmente foi mudado, mas mudou-se para algo melhor para a competição e para os clubes? Em relação anterior, sim. Em relação anterior, você tem mais uma fase, que é as quartas de finais. É bom para a renda, isso que os clubes queriam. As quartas de finais, mesmo sendo um jogo, é um jogo de bom público, com certeza. Isso também, claro, a gente pegar mais uma data, em vez de ser 14, foi 15. Você não mata 8 times na primeira fase do campeonato. Né? Exatamente, em vez de você mataria, na realidade, 8, né? Ficaria já mataria antes, né? Porque ia ter time ali que já ia estar sem disputar nada. Mas eu acho que tem aqui uma outra questão. Em relação ao modelo de 24, ficou pior. Em relação ao primeiro Conselho Técnico, aí ficou melhor. Não, mas em relação até à fórmula proposta pela federação, eu acho que ainda ficou devendo. Ainda ficou devendo. Sim, a fórmula dos grupos. Mas veja bem, o que acontece? Nós temos que adaptar, não é mudança, é uma adaptação do cenário que nós tínhamos de datas desse ano para o cenário de datas do ano de 2025. Então, assim, 24 nós tínhamos X datas, 25 nós temos menos datas. Um achatamento, né? Na realidade, pessoal, nós tínhamos 16 datas, usávamos 17, mas tínhamos 16. Sim. Com o campeonato iniciando lá dia 18. Uma folga maior. É porque a gente usava a data de Copa do Brasil ou data FIFA. Que é o que vai acontecer esse ano. Só que esse ano a CBF antecipou para dia 11. O Campeonato Brasileiro terminou dia 9. Então, impossível o Criciúma fazer uma preparação, mesmo o Brusque, o Avaí, a Chapecoense também, para começar no dia 11. É humanamente impossível você fazer que os clubes iniciem com os seus plantéis montados, já que vão ser usados no estadual. Isso seria através de uma segunda equipe, uma equipe alternativa, que também não é bom para a competição, não é bom para o produto.
Não é bom. Então, acho que foi ajustado uma data. Aquilo que o Cláudio falou, realmente, em relação à forma do ano passado, não foi boa, foi pior, porque nós tínhamos 2 jogos na semi e 2 jogos nas quartas. Vamos ter um cada, tá? Isso tem uma perda também para a federação. Sim, claro. Tá? E os clubes queriam manter. O que assustou eles na forma de grupo foi o mata-mata de rebaixamento, que alguns não aceitam esse tipo de rebaixamento num grupo que surge depois de terminar a primeira fase. Se eu te confessar que depois que tudo isso aconteceu, alguns clubes refletiram e já iriam optar pelo processo de grupo, mas aí já era tarde demais, aí não tinha mais tempo, né? Já seria uma E aí terceira mudança aí inviável. realmente viraria uma situação muito ruim em termos de imagem, até em termos de produto. Mas quem sabe para se repensar até para as próximas. próximas, né? Os pontos principais disso são a reflexão que os clubes querem jogar mais, alguns clubes. Outros querem jogar menos. Exatamente. E chegar nas retas já de decisão. Então o modelo que foi criado, ele não daria menos jogos. Mas a impressão de alguns clubes é que eu não iria jogar com tal clube. Isso, para mim, tem uma perda desportiva. Então, é uma avaliação que é feita, como eu te falei, é extremamente flexível o processo da gestão e deixa os protagonistas, que são os clubes, a decidirem. Então, assim, agora, que não venham reclamar depois da federação, a questão dos gramados, que foi aprovado e foi perdoado alguns itens ali, que não venham depois reclamar que não tem o jogo da volta, porque o que nós propusemos lá no dia era realmente esse confronto de ida e volta de quartas. Tinha aí uma Taça das Cidades, que era uma competição intermediária, que daria uma nova vaga, daria também uma vaga para a Copa do Brasil, entendeu? Sairia aquela vaga da Copa Santa Catarina, iria a terceira vaga ali para o campeonato, e lá na Copa Santa Catarina iria a vaga da Série D, que de fato está hoje, né? Série D e Copa do Brasil na Copa Santa Catarina. Então, algumas mudanças que foram feitas. Mas o Faraco, assim, o que eu te digo é que foi importante acontecer tudo isso para que a gente amplie o diálogo com os clubes e dê tempo para que eles também processem uma decisão. Você muda de ideia, eu mudo de ideia, o Crispim, o De Los Santos, a gente toma uma decisão hoje e depois, quando a gente vai para uma reflexão, pode ser que a gente consiga... Eu já achei, por exemplo, que o Campeonato Catarinense, a melhor fórmula era pontos corridos. Também Hoje, já há algum tempo, não, pontos corridos não tem que ter mata-mata. Nós não temos data. Tem que ter rivalidade. Nós não temos data e o mata-mata ele é importante. Sim, tanto claro. para a rivalidade, o aspecto técnico também e o aspecto financeiro. Então, esse ano a gente teve Avaí, Joinville. Dois jogos com estádio lotado. 16, Estádio lotado, Há espetáculo, quanto tempo festa Joinville bonita. não colocava 16, 17 mil? Figueirense Barra. Lotou. Não é que lotou, mas deu um público Não, deu bastante, muito bom em relação ao campeonato. Mas o Faraco trouxe o melhor exemplo. Joinville, que não colocava o público que colocou contra o Avaí numa quartas de final. Não, sensacional. Foram dois... E tivemos um encontro também lá, né? Tivemos outro jogo lá que não teve esse público todo lá em Mas Joinville. tem mais um público Bom também. Mas é aquela questão da rivalidade e de ter um jogo mata-mata numa quarta de final. Exatamente. Não acontece isso numa primeira fase. Crispim, o Cláudio me deu o gancho para falar de um assunto que eu sei que tu está na linha de frente desse assunto, porque já acompanho aí nos bastidores as visitas que são desde outubro, estão sendo feitas aí nos estádios. Como é que estão os gramados? A gente tem Concórdia, que teve um problema sério na Copa Santa Catarina, a gente tem o Hercílio, que tem sempre algum problema lá, que tem que resolver, a gente tem a Chapecoense jogando em Xanxerê, que tem os ter a novos reforma clubes. do gramado. O que você tem para dizer agora pra gente? Seguinte, Caravaggio, o Caravaggio é o único que fez a troca do gramado de acordo com o manual de infraestrutura. Então ele tem um gramado hoje Série A, tipo de grama, toda a forma construtiva, porque não é só você trocar o gramado, você tem a parte de drenagem, você tem um colchão drenante, que aí é o seguinte, esse colchão drenante é onde você deixa o gramado macio, onde você evita a contusão, onde você faz a bola rolar. Tá? Então, todo esse processo construtivo ele é importante e necessário e faz parte do manual na hora que o clube vai fazer esse gramado novo. Nós temos problemas em Joinville, Hercílio Luz, temos problemas em Concórdia, tá? Mas o Concórdia foi um terço que foi feito um processo errado que eles estão agora trocando o gramado. Tá? Recebi imagens de lá hoje que estão trocando. Mas o Hercílio era para trocar, Joinville, Marcílio. Surgiu o problema da Chapecoense, que trouxe um problema para o Conselho Técnico, como eles vão colocar grama sintética na arena
Condá, não vai dar tempo deles jogarem principalmente as primeiras rodadas naquele estádio. Indicaram o estádio em Xanxerê, que a grama não é aprovada. Esse é o problema. Eles trouxeram esse problema para o Conselho Técnico, os clubes todos concordaram, em caráter de excepcionalidade, que ela jogue naquele campo. Ela autorizando lá, nós não conseguimos cobrar dos outros, para que eles façam a troca conforme determinado. Então, eles estão fazendo um trabalho de revitalização, o Marcílio, o Joinville também já está fazendo, o Ercílio Luz está fazendo, está até trocando parte do gramado, para que posteriormente nós voltamos a ter uma condição de troca naqueles estádios que estava determinado para fazer isso. Não vai ter nenhuma surpresinha assim? Não, Rio do Sul está tranquilo? Rio do Sul vai ser usado também a grama sempre verde. Também era para trocar, desculpa que eu não falei do próprio... Nós tivemos um outro problema também no mercado, a falta de grama. Tá? Por causa das enchentes? Das enchentes no Rio Grande do Sul, que é um dos grandes fornecedores. Isso, além de eles tiverem que repor os gramados também no Rio Grande do Sul, eles não tiveram tempo hábil para fazer toda a parte de canteiro, que é a parte de plantio novo. São Paulo também foi sobrecarregado. Então, a grama ela estaria disponível a partir de março. Isso não é o clube que falou, nós fomos atrás. Até para ajudar também na vinda desse gramado. Porque tem que ser aquele tipo de grama e tem que vir numa condição boa de plantio. Então, tudo isso corroborou para que fosse esse ano aberta essa exceção. Então, o Rio do Sul permanece. É um gramado bom, bem tratado, mas não é o gramado para a Série A, é um gramado sempre verde, como vai ser a mesma do estádio lá em Xanxerê. Mas a gente tem, nesse ano, então, a gente tem cada equipe na sua casa. Exatamente. Nós tivemos o ano passado, bem colocado, o ano passado nós tivemos um problema do Camboriú, do Brusque, que jogou em Camboriú. Um estádio totalmente que hoje não tem como liberar. Tinha um gramado, mas a estrutura toda não era o ideal. Então nós vamos ter um bom estádio, bem colocado. Em Rio do Sul, tá? Já foi feito, estão trabalhando naquilo que foi pedido, tirando o gramado. A iluminação tem que fazer, é obrigatório. A iluminação tem que atender naquele... Mas a iluminação existe, né? Estamos falando do estádio do Santa Catarina, né? Não tem iluminação. Mas quando falou todo mundo em casa, não. Menos o Chapecoense na Eu primeira perguntei no fase. seguinte sentido, Cláudio, que esse ano eu fui a Camboriú fazer alguns jogos e cada jogo era um time diferente. que jogava lá. Não, vai ter, todo mundo vai jogar em casa. É isso. Então o Barra vai jogar no seu estádio No também, né? estádio, vocês vão ficar, a primeira oportunidade que vocês tiverem de ir lá, vocês vão ficar abismados. Eu já vi só na BR, já é um negócio grandioso. A régua, nós estivemos lá fazendo vistoria, a régua subiu muito em todo sentido, inclusive no estádio. O gramado é um tapete, fizeram de acordo com aquilo que foi pedido, o projeto, foi feito o projeto, foi encaminhado para a federação, nós encaminhamos, e nós temos uma assessoria, que é a Maristela, ela analisa todo esse projeto e devolve, como estava sendo feito em Rio do Sul, se não faltasse a grama, eles iriam trocar, como foi feito no Caravaggio. Então nós temos hoje belos estádios. Em Rio do Sul, volta ao futebol para o Alto Vale, tem um belo estádio. O estádio do Caravaggio também é um estádio, não é um estádio a nível de Rio do Sul, mas é um bom estádio, tem uma boa arquibancada, estão colocando também lugares, arquibancada móvel para a torcida visitante. Tem um gramado, volto a repetir, que eles trocaram com antecedência, já foram antecipando o problema, estão fazendo a iluminação agora. E Rio do Sul também está fazendo a iluminação. Então, em termos de iluminação, e também em Xanxerê também vão trocar a iluminação. Então, em termos de iluminação, porque vai ter muitos jogos na quarta noite. Tem um prazo já definido para voltar para casa? Não. Ela pode jogar o campeonato todo lá. Tá? Eles estão projetando de 3 a 4 rodadas lá. Eles vão jogar 5 em casa. Então, estão projetando de 3 a 4. A gente entra na história do Brusque desse... Exatamente. Não dá pra cravar, né? Pior ainda, porque é coisa pública. Você passa por uma questão de licitação. Então, pode ser contestado. Então, uma série de situações que podem atrasar a entrega do gramado da Arena Condá. Com isso, a gente vai ter tudo. Vamos supor que conclua dentro do Campeonato Catarinense, a gente teria 2 estádios com grama sintética. Sim. Nós temos uma diretriz também para grama sintética. Nós temos uma diretriz para grama sintética. Mas qual é a linha da federação em relação a isso? Sim, eles mandam, porque tem um certificado que eles são obrigados a fornecer para nós. Né? A questão de nivelamento de gramado para a bola rolar, o kick da bola, a tração. Na hora que você trava a chuteira, você não torce o joelho. Então, tem alguns testes que são feitos por empresas
recomendadas tecnicamente, tem uma associação em São Paulo, eles fazem esse teste, não é barato, mas são obrigados a ser feitos. Então, um gramado como aquele que a gente teve ali do Barroso, Itajaí, do Alô, não passaria não hoje. passaria, de jeito nenhum. Isso é bom saber. Além desse processo de irrigação, o processo final, que é a grama, tem toda a forma construtiva embaixo também. Tem toda a forma construtiva. Então, nós também estamos aprendendo. Também estamos passando por uma fase de transição, até para ter o discernimento, tá? E a expertise também, para não ser enganado, né? Como foi aquela questão do Barroso que você colocou aqui. Cláudio, vamos falar do Campeonato Catarinense na tua área, que é o campeonato na tua área... Eu só quero dar uma reforçada nesse item aí, que agora em 25, a Federação Catarinense colocou a lupa num projeto que a CBF tem, né? Onde nós vamos pegar parte desses recursos realmente para colocar atenção nos gramados, acelerar essas mudanças, para que a gente consiga contribuir com esses clubes o mais rápido possível nessa adequação às nossas exigências. Então, tem projetos já dentro da CBF e a gente já deu entrada esse ano, mas o processo tem um pouquinho mais lento. A partir do ano que vem, a gente deve estar trazendo essas novidades. É uma preocupação nossa, não é uma obrigação da federação, mas é uma preocupação que a gente tem esse nivelamento de estádios com qualidade, de gramados com qualidade. Até por causa do produto, né? Produto. É isso aí, é o Campeonato Catarinense no mercado. Porque assim, a gente tem uma voz corrente, vamos dizer assim, é uma discussão que a gente faz até sobre os estaduais e como os estaduais atrapalham ou não atrapalham. Mas aqui em Santa Catarina a gente tem o Campeonato Catarinense, eu acho que é super valorizado por todos os clubes, porque é importante conquistar um campeonato catarinense. Olha como foi importante para o Criciúma ter um bicampeonato catarinense, mesmo estando numa Série A de Campeonato Brasileiro, de ter de novo a hegemonia, assim como foi para o Figueirense quando ele tinha, para o Avaí, para a Chapecoense, que foram os times que sobressaíram mais recentemente. Então a gente tem um diferencial em Santa Catarina. Como é que está o nosso campeonato catarinense em termos de mercado hoje? O que traz para a gente, Cláudio? Fraco, antes de te responder isso, eu queria colocar 3 pontos. Quando um cidadão fala que um campeonato regional ele é deficitário, e ele pode vir de profissionais da imprensa, ele pode vir de dirigentes, ele pode vir de torcedores. Muito dos dirigentes até. Exatamente. Eu vou te falar o seguinte, tem 3 pontos que são considerados. Primeiro, essa pessoa não conhece absolutamente nada de futebol. Nada. Porque dizer que um campeonato estadual ele é deficitário, ele é prejuízo, ele não serve para nada, etc, etc, tá? É um mínimo, está claro que ele não conhece o que é futebol. Segundo, ele tem interesses de alguma forma, porque não pode uma pessoa estar no futebol, né, e declarar que o futebol estadual ele é deficitário ou ele atrapalha o desenvolvimento de quem tem calendário nacional. Tá? E o terceiro, é uma ignorância pura, conduzido com uma grandíssima maldade. Por quê? Qual campeonato um clube consegue preparar, elevar a sua base, colocar rodar, fazer rodagem para o seu atleta para ele entrar numa competição nacional? Ou me diga aqui qual é o clube que pega e eleva o jogador numa competição nacional. Quais os treinadores brasileiros que adoram apostar aqui em base? Quem é que diz isso? Todo treinador quer fazer as contratações, quer fazer as indicações, exatamente para não correr um risco de promover atletas. E quantos atletas de base são promovidos em competições nacionais e são queimados? Fora e são detonados porque não tem uma boa performance. Fora as questões que envolvem torcida, associação. Vamos lá, eu ainda não estou nem dizendo. Qual é o campeonato que um clube de porte médio ou vários clubes no estado têm a prerrogativa de levantar um troféu? Afinal de contas, um clube vive para quê? Para levantar o troféu. Não é isso? Ele não entra numa competição para levantar o troféu? Então, e qual outro campeonato? Fez explodir o número de sócios do Criciúma. Mas é isso que eu te falo. Então, como é que pode as pessoas dizerem assim, o campeonato estadual é deficitário, ele não serve para nada? Ele pode ser deficitário por um ponto de vista, mas ele é o que serve para você ajustar, se você tem um calendário nacional. Olha só, observe e façam vocês as pesquisas. Qual é o clube que começa um estadual, vai para o campeonato nacional com o mesmo elenco, com a mesma comissão técnica? Quem é que faz isso? Dificilmente acontece. Né? Então, para que serve o estadual? Para ajustar,
a competição nacional, para você conseguir fazer testes, para você conseguir fazer experiências que podem ser positivas ou negativas. Dizer que o campeonato estadual ele é deficitário nesse ponto de vista, aí você fala o seguinte, porque o clube tal tem uma folha de tanto. Ele tem uma folha de tanto porque ele está se preparando para uma competição nacional. É exatamente você falar que é o seguinte, o que antecede um lado profissional? Não é a formação? Você não tem que estudar? Jogar, então pagar uma faculdade. Pagar uma faculdade é dinheiro jogado fora? Mas é deficitário? É investimento. Quantas pessoas fazem faculdade e não vão para o mercado de trabalho? O campeonato estadual é uma faculdade. É olhar para o produto alguns vão com os olhos fechados, né? Os clubes pequenos, eu falo de experiência própria, é muito importante o campeonato estadual. É muito importante. Quando ele recebe o grande, quando ele tem uma condição. Aí eu estou falando da questão econômica, né? Então, aquilo que o Cláudio falou, o ponto de vista de um é diferente do outro. Os grandes reclamam que é deficitário. Mas você, no macro... Mas querem ganhar, né? Eles querem ganhar? Não, querem ganhar. Porque sabem que é importante. O Avaí não quer ganhar o campeonato, não quer ser campeão. O Avaí quer ser campeão. O Avaí está fazendo projeto para ser campeão do estado, pessoal. Vamos lá. Vamos pegar um dos meias do Campeonato Brasileiro em destaque hoje. Um dos meias em destaque. Mateuzinho, do Vitória. Jogou onde o estadual? Foi percebido onde pelo mercado de futebol? Se não tem estadual, vão ver esse jogador onde? Se não tem os estaduais, onde é que vão perceber os futuros e os próximos talentos? Como é que pode uma pessoa dizer que um campeonato é deficitário e não conseguir enxergar esse lado do campeonato estadual? Essa reposição, né? Os nossos clubes recentemente fizeram grandes negócios de jogadores que acabaram se desenvolvendo dentro do estadual primeiro, né? Exatamente. O Arthur Chaves no Avaí. O próprio Roberto Firmino, o Claudinho, que é a bola da vez no Criciúma. Exatamente. Historicamente, sempre o Avaí pegou jogadores do estadual, como o Figueirense pegou de Juventus, o próprio Juventus de Rio do Sul, Juventus de Jaraguá, jogadores que vieram e sobressaíram aqui porque foram detectados nos estaduais. Você sabe por que isso acontece? Que assim, o nível de confronto desportivo do estadual, ele tem que ser mais baixo. Afinal de contas, os estaduais servem para isso. Jogam clubes de vários teores desportivos. Quando vai para uma competição nacional, aí a régua sobe demais. Então você testar um atleta, ou você ver um atleta com boa performance no campeonato nacional, é muito mais difícil do que ele se destacar numa competição estadual. Gente, vamos encerrar. A gente tinha muito assunto para falar ainda, né? Por exemplo, a arbitragem que mudou. A gente teve, nesse ano, a perda do Marco Antônio Martins, que comandava a arbitragem, o Cantucho fez, agora está o Kleber Lúcio surgiu. Então, é um assunto sempre muito latente, né? A questão da arbitragem, mas o Kleber é uma referência. Mas eu queria encerrar com vocês pedindo um recado dos dois para quem nos assiste, uma espécie de convite. Assista, veja, acompanhe o Campeonato Catarinense. Antes do seguinte, o maior investimento da história da arbitragem catarinense é o que estamos fazendo agora na reta final de 24 e início de 25, usando tecnologia, dando todas as condições para que a gente tenha aí uma arbitragem de qualidade e formação de novos árbitros. E somos referência, né? Com Braulio Machado e Ramon Abatiador. Não tem referência maior do que Santa Catarina hoje em termos de arbitragem. É verdade. Tá? E tem árbitro vindo ainda, tem árbitro vindo, tem. Já acabou, no programa quando é bom é assim, né? Exatamente. Fica para uma próxima, rápido, até para a gente vamos lá, Crispim, debater isso. Convido o pessoal. Volta a frisar, vai ser um campeonato talvez um dos melhores aí dos últimos anos, pós-pandemia. A expectativa é grande. Vamos convocar o nosso torcedor de todos os times que se façam presente. Vá para o estádio, façam a festa, mas a festa ela tem que ser dentro do estádio, com harmonia, vibrando, torcendo, sem brigas. Mas vão lá para torcer. É importante a participação do torcedor. O futebol não se faz sem torcedor. Então a presença de vocês é fundamental para o sucesso do seu clube e também do campeonato. Cláudio. Vou falar para o torcedor, né? Primeiro para os dirigentes, desejar um Feliz Natal, um Ano Novo. Preparem-se, nos entreguem o melhor que possam entregar dentro do futebol catarinense, não para nós, mas para os seus torcedores. Convidar todos os torcedores para estarem no estádio. Se eles soubessem a diferença que isso dá, né, para quem está lá jogando, para o dirigente, a força que é o torcedor para o resultado desportivo, eles com certeza iriam todos. Mas se não assistirem,
Se não forem ao estádio, assistam pela NSC, assistam pelos nossos canais de transmissão, mas não deixe de acompanhar o futebol catarinense. É isso, gente. Acompanhe. Começa dia 11 de janeiro, com Joinville e Figueirense. Mais uma edição do Campeonato Catarinense. Campeonato Catarinense de Futebol, né? O nosso futebol para o nosso torcedor, né, Cristian? Estamos ansiosos. A gente chega no final do ano, né, já desgastado, mas a gente não vê a hora do campeonato estadual iniciar, e o Campeonato Catarinense tem todo esse charme na competição raiz, então a gente está muito empolgado. Jornada, diga. Raiz, esse termo raiz é importante. Jornada Cast no oferecimento de Bagi, Zita, Forte Atacadista, nossos convidados Carlos Cuspim, Cláudio Gomes, obrigado pela presença e até a próxima, né? Até a próxima, Falaremos se Deus muito quiser. durante esse estadual. Se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado.